E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de futebol argentino aqui. Porque é uma coisa que a galera gosta muito de ficar perguntando em rede social, ali no Instagram Direct, às vezes perguntam. Não olho tanto esse Instagram Direct, chega muita coisa ali, eu não consigo achar as mensagens direito, tá? É ruim o Instagram Direct. Mas eu também olho no Twitter eu leio quase tudo. E o pessoal gosta de perguntar às vezes aqui no canal também, nas lives, quem é o maior clube do Nordeste, quem é o maior clube do Centro-Oeste, quem é o maior clube de São Paulo, quem é o maior clube do Rio Grande do Sul, quem é o maior clube do Brasil, todas aquelas coisas ali, né? O pessoal fica perguntando. E tem uma fixação por saber quem são os maiores. E às vezes tem aquela coisa, quem é maior? Por exemplo, Benfica ou Manchester City. Daí pega um clube que é antigo, mas é um clube que virou uma potência recentemente contra um clube que foi uma potência por muito tempo e hoje é um clube que tem menos condição de ser uma potência, mas é um clube muito forte ainda. Esse tipo de comparação. Tem muito essa coisa, daí alguns falam, não, o time novo já ganhou tantos títulos, o time tal já ganhou tantos títulos, já passou muito tempo, já se tornou maior. Enquanto os outros ficam, não, mas o outro time é muito mais tradicional, esse time é novinho, esse time nem existia até outro dia, era um nada, assim, e o outro time é muito mais tradicional, essas coisas, né? E daí quando vai se falar de futebol argentino, tem gente que quer saber quem são os grandes da Argentina. E quem acompanha futebol argentino e é perguntado sobre isso, normalmente responde assim na lata. São 5 grandes na Argentina: River, Boca, Racing, São Lourenço e Independiente. Não importa a ordem, mas passa esses 5. E daí o pessoal vem rebater. Não, mas por que esses? Uma Boca e River é muito maior. Esses outros, Racing, Independiente e São Lourenço, já faz tempo que não ganha nada. Ou então falar, mas por que não Estudiantes? Estudiantes é muito maior que São Lourenço. Estudiantes ganham muito mais Libertadores, ganham Mundial, São Lourenço não ganhou nada, sei lá o quê. E o Vélez, que ganhou muita coisa recentemente. Pô. Gente, seguinte, a lista de grandes clubes dos 5 grandes da Argentina é uma lista muito tradicional, tá? É uma coisa muito enraizada na cultura do futebol argentino, o conceito dos 5 grandes. Mais enraizada até do que o conceito do G12 do futebol brasileiro, que são os 12 gigantes do futebol brasileiro ali, que vez ou outra a gente fala que são os 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, né? A lista os 12 grandes, os 5 grandes do futebol argentino é uma lista antiga e muito enraizada e que ela surge até de forma matemática, mas que depois, durante muito tempo, ela se comprovou em campo. Tá? Por isso que não é uma coisa tão simples assim você simplesmente dizer que algum outro clube é maior que esses 5. Tá? Há até uma discussão muito antiga no futebol argentino sobre quem é o 6º maior clube, quem seria o 6º, quem seria o intruso, né? Quem é o que corre por fora nisso. E eu até vou falar disso no vídeo. Mas primeiro vamos à lista dos 5 grandes. Tá? Como é que surge essa lista dos 5 grandes? O futebol argentino ele era amador. Ele começa como amador lá, na virada do século XIX para o século XX e teve umas potências do futebol argentino nas primeiras décadas do amadorismo, sobretudo o Alumni e o Lomas, mas esses 2 clubes ali não dão sequência. Outros clubes que ganham uma quantidade razoável de títulos no amadorismo são alguns dos grandes clubes de hoje, principalmente o Racing, que era também talvez a maior força do futebol argentino na era amadora, o Racing, e o Boca também tem seus títulos, mas os outros também começam a conquistar algumas coisas. Em 31, o futebol argentino vira profissional. Daí, em 34, os clubes começaram a fazer mais pressão na AFA, né, na Federação Argentina, para terem mais força na tomada de decisões. E essa pressão começa em 34, chega até 37, quando a AFA decide ceder a essas pressões e resolve fazer um voto proporcional aos clubes. Então os clubes grandes, os clubes mais fortes, teriam uma voz mais forte nessas reuniões. Eles teriam votos com peso a mais do que os clubes médios e os clubes pequenos. E daí que a AFA vai lá e define? Como a gente vai definir quem é clube grande no final das contas? Tem um monte de clube aqui, um monte de gente aqui querendo ali ter o privilégio. Então vamos fazer o seguinte: os clubes que tiverem 15 mil sócios ou mais, 20 anos de participação seguida na primeira divisão, ou seja, estão há mais de 20 anos na primeira divisão, sem rebaixamento nem nada, né? E que foram campeões da primeira divisão pelo menos 2 vezes, são os clubes grandes, têm 3 votos, tá? 15 mil sócios, 20 anos seguidos na primeira divisão e pelo menos 2 títulos da primeira divisão. Esses são os grandes. Os clubes médios teriam 2 votos, quer dizer, o voto peso 2, né, esses seriam os clubes de 10 mil a 15 mil sócios
e que conquistaram pelo menos um título de primeira divisão. E pelo menos 20 anos de fundação. Então, 20 anos de vida. E um voto era todo o resto. Tá? E daí formei. Quem é que encaixava nisso? Bom, ali já se formou. 5 clubes se encaixavam como clubes grandes. Boca, River, Racing, Independiente e São Lourenço. Entre os clubes médios ficam 2. Estudiantes e Huracan. O Huracan tinha títulos, ele tinha título suficiente para estar entre os clubes grandes, mas o Huracan não atendia aos outros quesitos. O Estudiantes, ele não tinha os títulos, né? Então ele até tinha um número grande de sócios, por exemplo, mas ele não se encaixava nos títulos. Então ficou assim, os 5 grandes, Boca, River, Racing, Independiente e São Lourenço, médios, Estudiantes e Huracan, pequenos, o resto. Claro que isso daí quando surge isso em 37, tá? Então isso surge em 37 no futebol argentino. E ele fala, não, mas isso é uma coisa da época. É uma coisa da época mais ou menos, porque o futebol argentino se profissionaliza em 31. A primeira vez que um clube de fora dos 5 grandes é campeão argentino é em 67. Ou seja, os primeiros 36 anos de campeonato argentino profissional rodaram só em torno de 5 clubes. Dos 5 grandes. Então os outros clubes não ganhavam títulos, e mesmo vice-campeonatos eram muito raros. Teve um vice-campeonato do Banfield, teve um do Lanús, teve um do Vélez, muito esporadicamente algum clube, um do Gimnasia La Plata, muito esporadicamente algum clube conseguia ser vice-campeão. O título sempre ficava com um dos 5 grandes, e mesmo o vice-campeonato ficava com um dos 5 grandes quase sempre. Então havia um domínio muito claro. Esses 5 clubes são os clubes que são campeões argentinos com alguma frequência, né? São os clubes que dominam o cenário na Argentina. Com o tempo isso começa a mudar um pouco. Depois que se estabelecido os tais 5 grandes da Argentina, o Huracan começa a aparecer ali fazendo algumas boas campanhas, conquista um vice-campeonato aqui. O Huracan era um time que tinha uma quantidade de títulos razoável, ele tinha 4 títulos na era amadora do futebol argentino, então era um clube que tinha conquistas e era o grande rival de bairro do São Lourenço. O São Lourenço era de Almagro e o Huracan de Parque Patrício, que era pertinho. Tanto é que a maior rivalidade do São Lourenço é com o Huracan, não é com os outros grandes ali. Então, muita gente começa a falar que em 6 grandes, e que o Huracan seria o 6º grande, até porque daí daria duplinhas ali de rivalidade. Boca e River, que tem uma rivalidade muito grande entre eles, Racing Independiente, que tem uma rivalidade muito grande entre eles, e daí em São Lourenço e Huracan com uma rivalidade muito grande entre eles. E muita gente na Argentina começa até a falar em 6 grandes. Mas o Huracan não consegue sustentar isso. E o Huracan começa a perder espaço ali como um clube que justificava ser chamado de grande. Então a ideia de 6 grandes dura um pouquinho, mas já se perde. Os 5 grandes são os que prevalecem. São aqueles de sempre, né? O Huracan vai caindo e vai perdendo ali força nessa disputa. Mas eu vou falar mais do Huracan ainda. Tá? Então ficam com os 5 grandes. Só em 1967, quando o Estudiantes é campeão, que o domínio sai desses 5 grandes. E daí começa a ter um revezamento maior. Até porque o futebol argentino passa a adotar 2 campeonatos por ano, né? Primeiro era o campeonato nacional e o campeonato metropolitano, cada um em um semestre. E daí, como tem mais campeonatos argentinos sendo disputados todo ano, mais clubes começam a aparecer, até porque às vezes você tem um semestre que dá tudo certo, você às vezes podia brigar pelo título e até eventualmente levar. E daí começa a partir dos final dos anos 60, depois do título de Estudiantes, e nos anos 70 começa a pintar mais time que é fora dos 5 grandes brigando pelo título e alguns até conquistando esse título. E de qualquer maneira, os 5 grandes eles ainda são os 5 clubes de mais torcida na Argentina, são os 5 clubes de mais títulos na Argentina, somando profissionalismo e amadorismo, né? Ou seja, desde a criação do campeonato argentino no geral, são os 5 com mais títulos, são os 5 de mais torcida. Então não há muita dúvida que eles são maiores que os outros. Por mais que Estudiantes tenha mais títulos de Libertadores, por exemplo, do que o Racing e do que o São Lourenço, o Estudiantes não tem uma quantidade de títulos na Argentina que justifique isso. Então é a mesma coisa dizer que, por exemplo, o Nottingham Forest tem mais título de Champions League, ou de Copa dos Campeões, no caso, do que o Arsenal. O Nottingham Forest não é maior que o Arsenal.
Ele ganhou 2 Copas dos Campeões, aconteceu, mas ele não é maior que o Arsenal. É a mesma coisa, não é só porque o Estudiantes tem muito título na Argentina que ele é maior. Só que daí vamos para a discussão do sexto grande. Então tem os 5 grandes ali. Só que daí, como aqui no Brasil a gente fica falando, será que algum outro clube não merece ser o 13º grande? Ou ocupar o lugar de algum dos grandes que não está em grande momento já faz um bom tempo, sei lá o quê? Será que não é a vez do Bahia, do Sport, do Atlético Paranaense, do Curitiba, sei lá o quê? Né? Às vezes a gente fala disso no Brasil, discute. Nos últimos tempos tem sido mais comum levantar esse assunto se referindo ao Atlético Paranaense, mas se a gente pegar nos anos 80, 90, era o Bahia que entrava nessa discussão tranquilamente. Na Argentina também tem isso. Quem é o sexto grande? Até porque o Huracan chegou por um momento a ser falado como o sexto grande. E existem os 5 sextos grandes. Existe a discussão sobre o sexto grande da Argentina gira muito em torno de 5 clubes. Tá? Estudiantes, Huracan, que são os 2 clubes médios lá dos anos 30, né? Estudiantes e Huracan, Rosário Central, Newell's Old Boys e Vélez Sarsfield. O Estudiantes tem a seu favor os títulos internacionais, já era um clube muito bem estabelecido ali, já era um clube médio, por exemplo, quando tem aquela divisão lá na década de 1930. É um clube que tem bons resultados, boa projeção. É um clube que se credencia para isso. Muita gente ainda, por uma questão de tradicionalismo, de costume, de respeitar muito uma história mais antiga do futebol do que a história mais recente, ainda vê o Huracan como o sexto grande, porque o Huracan tem muitos títulos no passado, foi um time que durante muito tempo era o time com mais torcida desse grupo ali, depois dos 5 grandes, era o time de mais torcida, então muita gente, é o caso de ser rival do San Lorenzo, que é um dos 5 grandes, então você ter um rival grande e você ser odiado tanto por um dos grandes, isso te credenciaria também como um dos grandes, né? Então o Huracan tem história. Então para muita gente, mesmo que não tenha tantos títulos mais, já há muito tempo, muita gente ainda até hoje vê o Huracan como o sexto grande. Mas mais ou menos como a gente ainda vê, a gente fala ainda, por exemplo, no América do Rio, na Portuguesa, aqui em São Paulo, clubes que durante até um tempo foram tratados como grandes, os jogos contra os grandes eram tratados como clássicos, mas perdeu muito espaço nas últimas décadas, deixou de ter esse tratamento ali de grande, mas para muita gente ainda tem um resquício ali de grandeza no clube, né? Então o Huracan acho que se encaixa muito ali, e para muita gente ainda é o sexto grande. Talvez se fizer uma pesquisa na rua sobre quem é o sexto grande na Argentina, o Huracan vai aparecer talvez com uma quantidade razoável de votos. Newell's Old Boys e Rosário Central são clubes fortes de Rosário, né? A segunda maior cidade da Argentina. O Rosário, os dois com uma quantidade decente de títulos, uma força de interior. O Newell's Old Boys tem 2 boas Libertadores, 2 vices de Libertadores. Então o Rosário Central tem uma torcida muito grande. Provavelmente hoje é a 6ª maior torcida da Argentina, é a do Rosário Central, com o Newell's Old Boys logo atrás e o Estudiantes colado ali. Então o critério tamanho de torcida credencia muito os 2 times de Rosário e também dá uma forcinha para os Estudiantes. E o Vélez? O Vélez, o que força muito o Vélez é que recentemente ele teve uma sequência muito boa, sobretudo a partir de 93, e uma sequência aí que vai de 93, que chega a durar uns 20 anos, que o Vélez ganha muitos títulos argentinos. O Vélez aproveita muito bem a recriação do campeonato, dos 2 campeonatos por ano, que acontece no começo dos anos 90, com apertura e clausura. O Vélez aproveita muito bem, ganha muitos títulos nessa sequência. O Vélez hoje tem 10 títulos argentinos. O Vélez é o 6º maior campeão da Argentina entre os times que ainda estão ativos. Aí estou tirando o alumni ali do amadorismo. O Vélez tem 10 títulos na Argentina, ele só fica atrás dos 5 grandes. E se considerar apenas os títulos na era profissional, o Vélez tem mais títulos que o Racing. Porque o Racing tem 9 títulos na era profissional, e que o Racing passa por causa dos títulos da era amadora. Então, o Vélez, por títulos argentinos, o Vélez tenta se credenciar como o 6º grande. Ele tem um estádio muito grande,
O José Amalfitani é um estádio muito grande que chegou a sediar jogo de Copa do Mundo, sediar jogo da seleção argentina de rugby. É um estádio grande, talvez até de pouco desproporcional ao tamanho da torcida que o Vélez tem. O Vélez tem essa sequência importante de títulos. O Vélez foi campeão do mundo, né, foi campeão da Libertadores e campeão mundial. Então o Vélez ali, ele aparece muito forte nessa discussão, sobretudo por causa do passado recente. Mas, por exemplo, em relação a tamanho de torcida, ele, entre os 5 candidatos a sexto grande, ele é um dos que tem menos torcida. Ele só tem, nas pesquisas mais recentes que foram realizadas, ele só fica com mais torcida que o Huracan. Que o Huracan já foi a sexta maior torcida da Argentina, mas por causa da derrocada nas últimas décadas foi perdendo espaço. Né? Hoje o Huracan tem menos torcida que o Estudiantes, que o Newell's Old Boys, que o Rosário Central e que o Vélez. Então o Huracan perdeu espaço ali. Então a discussão fica muito por ali. E não há muito claro um critério que qualifique esse sexto grande, porque por cada enfoque que você vai buscar, você vai chegar a respostas diferentes. O enfoque de história e tradição é o Huracan, o sexto, ele já foi até tratado como o sexto grande, tem uma rivalidade muito forte com um dos 5 grandes. Se for pegar conquistas de mais peso, o Estudiantes aparece forte ali por causa de Libertadores, 4 Libertadores, tem Mundial também. No cenário local e em relação ao desempenho recente, né, o Vélez, que até passou uns aninhos aí meio ruim aí nos últimos tempos, mas teve um período ali de 20 anos, entre 93 e 2000, até um pouco mais de 2013 ali, até o meio da década, um pouco mais de 20 anos ali, ganhando muitos títulos argentinos, ganhou 9 títulos argentinos nesse período. Lembrando que eram 2 títulos por ano, né? O Vélez tem muitas conquistas recentes, tem um estádio muito grande, mas não tem tanta torcida. Não é um clube muito antigo, muito tradicional, mas que não era uma força no futebol argentino tão lá atrás assim. Começou a ter alguns bons times ali brigando por título nos anos 70. Rosário Central e Newell's Old Boys, a grande rivalidade do interior e muita torcida ali, sobretudo brigando ali pelo posto de sexta maior torcida da Argentina. E daí fica nesse impasse sobre quem é o sexto grande. Mas não há dúvidas, há os 5 grandes, é um conceito bem enraizado. É evidente que nesse grupo de 5 grandes, Boca e River são muito maiores. A quantidade de torcedores de Boca e River, em várias pesquisas de torcida, já apontaram é muito maior, assim, é muito maior que a dos outros clubes. Né? Até peguei aqui o número de algumas pesquisas de torcida, ele tem várias aqui, mas normalmente elas apontam o Boca com mais ou menos uns 40% da torcida argentina, o River Plate com uns 30 e pouco por cento, daí vem Independiente com 5%, São Lourenço e Racing com 4%. E daí a maioria das pesquisas, muitas pesquisas mostram o São Lourenço com mais torcida que o Racing, mas algumas aparecem o Racing na frente, sempre dentro da margem de erro, mesmo Independiente estando um pezinho acima de São Lourenço e Racing em todas as pesquisas, ainda dentro de uma margem muito pequena de diferença ali, né? Sempre dentro da margem de erro. Mas são 5 grandes, com Boca e River, claro, são os maiores, formam um super clássico do futebol argentino. Mas há essa discussão ali na Argentina mais sobre o sexto grande, os 5 primeiros, ninguém discute muito quem são, não. Tá? Ninguém discute muito quem são os 5 grandes. Aqui no Brasil existe alguma resistência em relação ao São Lourenço, porque o São Lourenço nunca teve muito destaque internacional, só agora ganhou uma Libertadores em 2014. Então muita gente achava que o São Lourenço era mais um time da Argentina, tipo o Argentino Júnior tinha Libertadores e o São Lourenço não tinha, o Vélez tinha Libertadores e o São Lourenço não tinha, Estudiantes tinha Libertadores e o São Lourenço não tinha. Mas o São Lourenço tem muita torcida, mais torcida que o Racing, de acordo com muitas pesquisas, ou pelo menos o mesmo tamanho de torcida que o Racing, tem muito título argentino, e isso não pode ser desprezado. E tem uma coisa curiosa até, nos confrontos entre os 5 grandes, o São Lourenço é o único time que teve durante muito tempo, foi ultrapassado só nos últimos tempos, no último ano, pelo Boca Juniors, no confronto direto entre São Lourenço e Boca. O Boca era freguês do São Lourenço. Era uma coisa meio curiosa, como o Boca sempre tem dificuldade contra o São Lourenço. De qualquer forma, são 5 grandes e a briga ali pelo sexto, Estudiantes, Huracan, Newell's Old Boys, Rosário Central e Vélez Sarsfield, tá bom? Bom,
Gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá joinha pra baixo. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês acham que é o critério justo ali, quem você acha que seria o sexto grande da Argentina. Se você até tem um outro nome para indicar, Rinácia La Plata, o Argentinos Júniors, Lanús. O Lanús é um clube que está querendo se candidatar a sexto grande, ele está querendo entrar nessa discussão. Tá? Por causa de desempenho recente do Lanús, né, o Lanús já se intitula o maior clube de bairro do mundo. Apesar de ele não ser bem de bairro, né, ele é de uma cidade, a cidade de Lanús, na Grande Buenos Aires, que é inclusive onde nasceu Maradona. Mas o Lanús, ele está tentando entrar nessa discussão sobre o sexto grande. Ele não está nem querendo dizer que ele é o sexto grande, mas ele está querendo que pelo menos o nome dele passe a fazer parte dessas discussões de quem seria o sexto maior clube da Argentina. Tá. Mas é isso, então... já falei todas as coisas lá, né? Tchau, tchau.